Irmãos, nós estamos tratando aqui, né, sobre ainda o tema relacionado à escolha de oficiais. Nós estamos nesse processo da organização da igreja. Também já é de conhecimento dos irmãos que no próximo dia 30 de outubro, a nossa assembleia, né, de fundação ou de organização da igreja, dia 30, então, de outubro, às 9 horas. Lembrando que você tem que chegar um pouco antes para assinar as presenças e tudo mais. E aí estará conosco a comissão do presbitério de Araraquara para efetuar, então, a organização, que já foi aprovada. E o ato, né, começa às 9 da manhã, que é com verificação de quórum, depois o ato propriamente da fundação, da organização da igreja, e depois nós teremos na sequência ainda de manhã um culto, que é justamente para a ordenação e investidura dos oficiais que foram eleitos, ou que forem eleitos. E à noite, aí nós teremos também um culto de ações de graças, né, pela organização da igreja, inclusive com a participação do coral, que começa aí os ensaios hoje, né, para relembrar aí um cântico que já é conhecido. Então, os irmãos que deram o nome lá, e se você tiver interesse em participar, hoje após a escola dominical, tá bom? Então, vamos lá, irmãos, nós vamos relembrar aí alguns princípios, né, relacionados à escolha de oficiais. Eu quero relembrar contigo o texto de Êxodo, capítulo 18, para a gente dar continuidade aqui nos nossos estudos. Êxodo capítulo 18, vamos ler só o verso 21 e 22. Êxodo capítulo 18, nós temos aqui o texto clássico, né, da instituição, da liderança nos dias ainda da igreja do deserto, ou da congregação do deserto, como nos chama Lucas, né, com Moisés. E vamos ler todos juntos, então, versos 21 e 22. Diz assim, pois, a palavra do Senhor: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Amém. Esse é o objetivo, irmãos, que acaba fundamentando todo o sistema presbiteriano, onde, através da representatividade, homens escolhidos pela própria comunidade, como Atos vai nos ensinar, acaba auxiliando aí para que a igreja seja julgada, as causas, e principalmente a questão da organização e da disciplina, esse é o foco, e também toda a atividade pastoral seja de fato auxiliada. Então nós já caminhamos aí bastante coisa, e chegamos agora na parte doutrinária, né? Vamos relembrar que nós vimos aí alguns critérios, dividimos o nosso estudo em 3 áreas, né? Primeira área aí, os critérios bíblicos, né? Onde você tem que olhar a questão da qualificação pessoal, a qualificação familiar e a qualificação espiritual de cada possível oficial da igreja. Então isso nós já estudamos. Depois nós entramos nos critérios constitucionais, aquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil, né, como instituição, define, obviamente baseado nas Escrituras, mas alguns procedimentos e funções relacionadas ao presbítero docente, ao presbítero regente e aos diáconos. Tudo isso nós já acompanhamos, já estudamos aí, e começamos semana retrasada, se não me engano, a tratar sobre os critérios doutrinários.
né? Então, dividido aí em 3 áreas também. Os critérios doutrinários, quando relacionado à teologia reformada, uma vez que somos uma igreja que tem como declaração de fé os princípios da reforma protestante. Também os critérios doutrinários relacionados à liturgia, ao sistema de culto e aos documentos que ela subscreve, né? Os chamados símbolos de fé, que são a Confissão de Fé de Westminster, o Maior e o Breve Catecismo. Semana passada, acho que foi isso, nós tratamos nessa primeira parte sobre as questões da teologia reformada, é lógico, sintetizado, sobre as 5 solas, né? Sola Escritura, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente glória a Deus, que é a base da reforma protestante, que deve ser a base também da nossa igreja, né? A Escritura como essa única regra de fé e prática e tudo mais. Ainda vimos os 5 pontos de calvinismo, que trata da questão da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação, né? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Mencionamos alguma coisa semana passada. E hoje, ainda dentro da teologia reformada, nós temos a nossa declaração de fé da própria igreja, né? A Igreja Presbiteriana Reformada, ainda quando a Igreja Presbiteriana Reformada, já aprovou uma declaração de fé, e agora, como Igreja Presbiteriana Real Aliança, essa mesma declaração permanece. Dentre elas, que nós subscrevemos os símbolos de fé da Igreja, com alguns entendimentos, né, específicos, e dentro da nossa declaração de fé, uma das coisas, apesar que o texto não tem muita dificuldade, mas a interpretação da prática tem sido usado de um modo errado, que é quanto à questão da guarda do domingo, porque no símbolo de fé, o que acontece? Ele é dito lá que o domingo é como se fosse o sábado cristão. E isso tem conduzido alguns, uma perspectiva até mais extremada, de que nós devemos guardar o domingo da mesma forma que o judeu guardava o sábado, né? E nós chegamos à conclusão que a tudo aquilo que refere-se à lei cerimonial caiu. Então, se eu guardar o domingo como o judeu guarda o sábado, eu estou só mudando o dia e estou errando a lei cerimonial. Isso que é o pior, né? Se eu defendo a permanência da lei cerimonial, então eu tenho que guardar o sábado, porque a lei cerimonial mandava guardar o sábado. Agora, como a lei cerimonial foi cumprida em Cristo Jesus, o Senhor do sábado e tudo mais, então eu não tenho mais a perspectiva de guardar nenhum dia da semana como um dia cerimonial, mas sim na perspectiva moral. Existe um princípio moral, os 10 mandamentos permanecem, então a lei moral permanece de guardar o sábado, o princípio moral de você reservar um dia em convenção para que nós pudéssemos, então, estarmos envolvidos a mais com a consagração, com a piedade, com a dedicação, com o serviço litúrgico e com o crescimento em relação à fé, né? Mas não na perspectiva cerimonial, como o judeu fazia. Então essa é uma distinção que nós fazemos lá do nosso símbolo de fé. Depois, em outro momento, eu vou ler essa declaração, apesar que isso aí já foi colocado, disponibilizado, inclusive eu acho que tem até lá no nosso site, lá está lá, e a gente já publicou também no grupo da igreja, para que os irmãos tivessem acesso a isso. Outra questão que nós declaramos aí na nossa teologia reformada é que nós somos uma igreja bíblica. Pastor, mas todas não são? Pelo menos todas dizem ser. Mas quando nós defendemos sola Escritura, ou somente a Escritura, nós estamos dizendo que a Bíblia, ela é uma palavra inerrante de Deus e que ela é suficiente para nos ensinar a respeito de todas as questões da vida. Qualquer outra situação deve ser submissa às Escrituras. Qualquer ciência, qualquer sistema, qualquer metodologia, qualquer estratégia,
ela tem que ser submissa às Escrituras, ela tem que estar abaixo do padrão bíblico e nunca se colocando acima. Então, quando nós falamos que somos uma igreja bíblica, na nossa declaração de fé, nós dizemos, nós não somos uma igreja coaching. Você não vem aqui para ser motivado, para soltar o leão que está dentro do seu coração, né? Ou para você vir aqui receber uma carga aí de positivismo e emocional, para sair daqui, né, após o culto aí, cheio de vontade e motivação, para fazer as coisas, para ter sucesso e para alcançar os seus objetivos e para se exaltar e crescer, porque você pode, você é isso, você é aquilo, você é o centro do universo, então você pode, você é o que vai fazer. Não, isso aí nós deixamos para outras áreas, a igreja não vai tratar disso. Nós vamos pregar o que a Bíblia diz, e se o texto diz, como foi dito hoje, né, pelo Marcos, né, se o texto nos ensina a respeito da diferença entre o fariseu, o publicano, entre confiar nos méritos de Cristo ou não, e que você é um pecador miserável que tem que se humilhar na presença de Deus, então vai ser dito que você é um pecador miserável que tem que se humilhar na presença de Deus, né? Você gostando ou não de ouvir que você é um pecador miserável que precisa se arrepender e se prostrar na presença de Deus, a igreja ela não está aqui para chegar para você, não, você é o tchutchuco do Senhor, você é a menina dos olhos, o mais precioso do que o ouro de Ofir. Olha, eu não sei como seria esse mundo se você não existisse. Não, se ele não tivesse aqui, o mundo talvez poderia ser até melhor. Porque a Bíblia diz que você é pecador miserável e que você faz as coisas erradas se você não estiver em Cristo. Então, isso para nós é ser uma igreja bíblica, falar o que a Bíblia diz a respeito do homem. Nasce em pecado, é depravado total, os seus desejos, o seu coração é corrupto, é enganoso, é do seu coração que procede todos os maus desígnios, e isso é completamente diferente do sistema coaching, que é motivacional, né? Então, nós também não somos uma igreja onde a psicologia assume uma postura maior do que a Bíblia, né? Ela pode trazer alguns elementos que vão nos auxiliar, né? Quando trata, por exemplo, do seu temperamento, quando trata da sua personalidade, tudo bem, é possível, nós vamos utilizar os benefícios que a ciência nos traz para entender por que um é colérico, o outro é fleumático, o outro é melancólico, né? Qual que é o outro aí? Sanguíneo. Mas a grande questão é, independente do que a psicologia fala, você precisa ter domínio próprio, seja lá qual for a sua personalidade, aí, o seu temperamento, que você precisa pedir perdão, que você precisa segurar a sua língua, ou que você precisa confiar mais em Deus e parar com esse negócio de vida, céus, e né, tudo acontece comigo. Então a psicologia ela vai até me auxiliar para te entender o porquê que você tem algumas inclinações, mas a nossa igreja, como uma igreja bíblica, ela vai te conduzir a entender que independente seja lá o seu temperamento, que a psicologia te apresente, esse temperamento tem que estar sendo posto aos pés da cruz de Cristo, e os pontos negativos que a psicologia serve para você em relação ao seu temperamento precisa ser rejeitado, deixado de lado, porque é pecado. Não, é característica da personalidade. Não, meu amigo, é a característica pecaminosa da sua personalidade. E você precisa, no Espírito Santo de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus e deixar essa característica. Não, eu sou assim mesmo, eu faço assim mesmo, porque é da minha personalidade. Olha, se é pecador, se é pecaminosidade, você tem que deixar, independente se é ou não da sua personalidade. Também não é uma igreja pragmática. O nosso objetivo aqui não é encher a igreja de pessoas. E para isso nós vamos fazer festa junina, né, para trazer as pessoas, ou então nós vamos mudar o sistema litúrgico da igreja para deixar a igreja mais leve, mais, né, gostoso. Nós não vamos pregar que aqui é E, nós vamos continuar pregando que aqui é ou, né? Porque ou você anda com Deus corretamente, meu amigo, ou você está fora, né, do padrão que o próprio Deus estabeleceu. Nós não vamos colocar nirvana enquanto os nossos jovens estão jogando vôlei para poder atrair mais pessoas
dos condomínios de perto para vir jogar vôlei com a gente, e tantas outras coisas pragmáticas. A ideia de, não, vamos atrair, pastor, as pessoas para a igreja, então vamos fazer uma coisa diferente aí. Não, nós vamos fazer aquilo que a Bíblia apresenta. E o nosso papel é glorificar a Deus. E se glorificar a Deus significa ser fiel à palavra de Deus, nós não vamos vender o Evangelho para trazer alguma coisa que é agradável às pessoas, para que as pessoas sejam atraídas para a igreja. Nós não queremos atrair as pessoas para a igreja. Nós queremos pregar o Evangelho para que as pessoas venham à igreja prostrados diante do Senhor. Tá? Nós não temos essa perspectiva de uma instituição que atraia as pessoas. Por isso não há uma distinção, né? Por exemplo, hoje você vê dentro da igreja contemporânea algumas secções, algumas fragmentações de nichos. Nós somos uma igreja para surfista. Tudo bem? Somos uma igreja para surfista ou para skatista. Então nós vamos estar, a temática da igreja é voltada para isso. Não, nós somos uma igreja de jovens, então aí toda a temática vai ser para jovens. Ou nós somos uma igreja da classe AAA. Nós temos um helioporto aqui em cima, então o pessoal vem para a escola dominical de helicóptero, tal, tudo bonitinho, né? Porque nosso foco é... Não, nós somos a igreja. E aqui vem pobre, vem rico, vem brancos, vem negros, vem, sei lá qualquer, crianças, velhos, porque é igreja. A igreja não é um nicho de comércio, né? Como algumas igrejas fazem por aí. Então, nossa igreja não é pragmática. Aqui nós vamos colocar uma criança junto com o vovô. Os dois vão estar adorando a Deus juntos. Nós não fazemos essa separação, tá? Dentro da nossa declaração de fé, como uma igreja bíblica, nós também dizemos que ela não é humanista. Em que sentido? De todas as ciências e de todas as filosofias que exalta o ser humano, que coloca o homem como centro de todas as coisas e a função ou o instrumento ou o centro para a realização de todas as coisas. Não, Deus é o objetivo, Deus é o centro, a glória é para Ele. Aquilo que foi, inclusive, dito aqui na devocional. Se você não faz as coisas em Cristo e para Cristo, faz para si, né? Nós viemos aqui para servir ao Senhor. Você não está aqui para uma oportunidade, talvez, de ter um nicho comercial, né? Eu sou, advogado, então vou lá para a igreja lá, porque aí eu tenho já um nicho, vou distribuir meus cartõezinhos, né? Porque aqui nós vamos resolver os problemas jurídicos das pessoas. Amigo, o foco da igreja, mesmo que haja esse relacionamento e vai ter essa interação, mas nós não usamos o sistema da igreja para trazer ascensão social para você, ou ascensão emocional, ou relacional, ou seja lá o que for. Nosso foco é as questões relacionadas a Deus e aquilo que Ele mesmo revela na sua palavra. Tudo bem até aqui? Isso depois, quando você lê lá nossa declaração de fé, talvez fica mais fácil. Então, além de defendermos aí a confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo, somos uma igreja bíblica e também nos declaramos como uma igreja pactual. O que significa isso? Em distinção aí da posição dispensacionalista, nós temos, pelo menos dentro da igreja cristã, uma divisão entre dispensacionalista e aliancista, ou pactual. Então, nós nos declaramos como uma igreja pactual. O que significa isso, pastor? A distinção, então, da posição dispensacionalista é assim: os que defendem a teologia do pacto, somos nós, aliancistas, reconhece como sendo uma aliança só, que é revelada gradativamente na progressão da revelação bíblica, enfatizando que os pactos divinos unificam os ensinamentos da Bíblia inteira. Então, basicamente, o que nós estamos dizendo? Que mesmo que Deus, dentro dessa revelação progressiva, gradativamente, foi fazendo pactos com o povo, ou com o seu povo,
refere-se a uma coisa só. E não dispensações separadas, como as outras igrejas que defendem o dispensacionalismo fazem. O que isso é importante, pastor? É importante basicamente para você saber que para nós o Antigo Testamento é tanto Bíblia quanto o Novo Testamento. E que a igreja do Senhor começou lá no Éden. Quando após o pecado de Adão e Eva, Deus já trouxe uma promessa que o filho da mulher, o descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. Ali é a primeira declaração da salvação pelo Messias. A partir do momento que você tem alguém que crê na vinda do Messias, você tem o quê? O corpo de Cristo, consequentemente a igreja. Ok? Então, os dispensacionalistas não. Lá era o pacto da obediência, das obras, com Abraão, depois pacto não sei do que, pacto tarará, papapá. E agora nós estamos no pacto da graça. Mesmo que haja essa mudança, essa questão gradativa dos pactos, a ideia é que faz parte de uma situação única e só. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, ou a sua noiva. Quantas noivas Jesus tem? Uma só. E Israel? O que vai acontecer com Israel? É a mesma coisa. Pronto, você entendeu o que é ser uma igreja aliancista. Não há distinção entre Israel e igreja. Houve um período na história que a igreja, basicamente, era formada só por israelitas. Houve um momento. Só que mesmo lá no Antigo Testamento, você vai ter inserções de gentios. Você tem o caso de Raabe, o caso de Ruth, você tem o caso de Naamã, você tem o caso de 120 mil pessoas que se converteram em Nínive, e vários outros casos de pessoas que foram agregando a congregação do deserto, que é assim que Lucas chama, mas que já era a igreja do Antigo Testamento. Com a progressão da revelação, houve um momento então agora que Deus quebrou alguns galhos da oliveira, que ele plantou, e enxertou galhos de oliveiras bravas nessa oliveira única. Não são duas oliveiras, é uma só. Paulo vai dizer lá em Romanos. Ou seja, Jesus, quando voltar, ele vai buscar a sua noiva, que é a igreja, formada por judeus convertidos a Cristo, antes da vinda de Cristo, que viveram o Antigo Testamento, os judeus que creem hoje, né, e que crerão até a volta de Jesus, mas também todos os gentios que foram alcançados pelo evangelho da salvação. Isso é pacto. Deus não tem um plano B. Deus tinha um plano A, que era Israel. Israel pisou na bola, então Deus criou um plano B, que era a igreja. Então, tudo que é do Antigo Testamento era do povo de Israel. E tem promessas, inclusive, que vão ser só realizadas para o povo de Israel. Não. Todas as promessas, inclusive do Antigo Testamento, que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir, se porventura, né, se cumpre com a igreja. Porque só existe uma noiva. Jesus não é noivo de duas moças separadas. Tudo bem? O pessoal dispensacionalista, então, eles vão jogar o Antigo Testamento como se fosse algo somente do povo de Israel. Então, a aliança que Deus faz com Abraão não conta para a igreja. A aliança que Deus faz de ser o meu Deus e o Deus da minha descendência, isso aí é do Antigo Testamento. Os sinais que Deus faz durante todo o Antigo Testamento era só para o povo de Israel. Não tem nenhum vínculo com o Novo Testamento, consequentemente com a igreja. Nós não cremos assim. Nós cremos que tudo está amarradinho. É uma sequência só. Tudo bem até aqui? Eu vou apresentar, não sei se vai ficar bom aqui por causa do slide, mas algumas divisões, eu não vou ter tempo aqui para tratar de tudo isso. Depois eu posso até compartilhar. Obrigado, irmãos. Depois eu posso até, mesmo que vou ficar meio escuro aí, então qualquer coisa você abre aí na tela, viu, o Gabriel? Alguns pontos relacionados
a posição, aqui ó, você tem o assunto, são 3 colunas. Vamos ver se isso aqui ó, assunto, aqui posição do pacto, e aqui a posição dispensacionalista. Isso aqui é o que a Igreja Real Aliança acredita, tá? Então vamos lá, dentro dos assuntos, modelo da história. Então, nós cremos que o pacto das obras com Adão, o pacto da graça com Cristo, em nome dos eleitos, alguns distinguem entre pacto de redenção com Cristo e o pacto da graça com os eleitos. Para nós, mesmo que a revelação apresente vários pactos durante toda a história, tudo refere-se para os eleitos de Deus e ponto, acabou. Já no dispensacionalismo, quanto ao modelo de história, é dividido em dispensação. Usualmente ele divide em 7. Então, período da inocência, antes da queda, depois da consciência, depois do governo humano, depois da promessa, e no caso dispensacionalista, eles são pré-milenistas, nós estamos vivendo o período antes do milênio, e aguardando um reino visível de Cristo por 1000 anos, que vai ser instalado aqui. Nós já não cremos nisso. Ah, pastor, mas baseado em quê? Porque ele diz que vai ter um milênio lá em Apocalipse. Por que nós não cremos que Jesus vai voltar a instaurar o reino dele aqui? Porque nós cremos que Jesus já reina, já foi assunto ao céu, já está reinando, e o próprio Cristo disse que o reino dele não é deste mundo. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 17. Verso 20 a 21. Acho que já está bom. Interrogado por quem? Pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com quê? Com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E o seu ministério já é baseado, o reino é chegado. João Batista mesmo diz, arrependei-vos e crede porque o reino está próximo. E Jesus fala, olha, arrependei-vos e crede porque o reino é chegado. O rei chegou, o reino foi instaurado. E não é à toa que a Bíblia chama você de embaixador. O que é um embaixador? É um representante do quê? Do sindicato? Não. De uma nação, ou de um reino, ou de uma pátria. Se o reino não tivesse sido instalado com a primeira vinda de Cristo, nós poderíamos receber o título de embaixador? É óbvio que não. Se nós somos chamados de embaixador, é porque já existe um reino. Imagine a situação, né? Eu sempre falo isso. Vai lá no Itamaraty, vai lá em Brasília, no Itamaraty, aí chega lá assim, eu vim aqui protocolar a solicitação de um terreno aí para eu fazer minha embaixada. Eu sou embaixador. Aí o atendente vai chegar, de que nação? Não, ela não existe ainda. Ela não existe, eu estou esperando a volta do rei, que vai instalar. Mas eu já sou embaixador. Aí o cara fala, meu amigo, mas não existe nenhum reino. Quem que te decretou embaixador se não existe nenhum reino? Vou sair do Itamaraty com como chama lá? Camisa de força. Você vai, é xarope. Porque só tem embaixador se tiver a nação, o reino, a pátria. Então aqueles que estão esperando ainda a chegada do reino, o que esses caras são? São embaixadores? Não, na perspectiva de não. Só que a Bíblia diz que eu sou embaixador. Então, porque eu sou embaixador, porque já existe um reino. E porque já tem um rei reinando. Por isso é o reino realizado, ou o milênio realizado, como alguns falam. Então veja, esse aqui é simplesmente, irmãos, esse quadro para te mostrar que nós temos uma crença chamada de teologia do pacto, ou teologia aliancista. Diferente de 90% das igrejas hoje, né, que são dispensacionalistas. E a diferença é simples. Por quê?
Porque ao mesmo tempo que nós cremos na Bíblia como revelação fechada, a maioria das igrejas hoje acreditam que ainda a revelação é contemporânea. E aí vira e mexe, alguém chega lá e traz uma revelação nova, apontando ainda para alguma situação diferente que vai acontecer, que a Bíblia não traz base suficiente para fundamentar. Passaram a reinar em Cristo. Como que é a divisão? Como que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas? Em Cristo. Em Cristo. Pela fé. O justo viverá pela fé. É sempre o foco, sola fides, como somente a fé como base, nenhum mérito. Então Abraão não foi salvo por conta das obras dele. Mas Tiago fala que foi. Não, o foco de Tiago é diferente de salvação. Ele diz, que você como crente, então Jesus é que me salva, eu não vou fazer nada. Não, Jesus, você não precisa fazer nada para salvação, mas você tem que ter obras para fundamentar como fruto o resultado da sua fé. Por isso que ele diz que a fé sem obras é morta. Então o foco é diferente. Mas Abraão foi salvo por causa da sua obediência ou por causa da sua obra? Não. Foi salvo pela sua fé. Paulo vai dizer isso claramente. E todos os patriarcas e todos aqueles que viveram no Antigo Testamento foram salvos no quê? Pela fé. E no nome de quem? Na fé no Messias. Eles não sabiam ainda que seria chamado Jesus, mas criam como Messias. Por isso que Pedro falou, olha, não existe salvação fora do nome de Jesus. Então quem viveu no Antigo Testamento foi salvo na crença ou na fé que o próprio Deus deu a eles de que o Salvador viria. E que tudo aquilo que eles fizeram de obra era demonstração de obediência, de gratidão e de fé nas promessas do Messias. Então, por que a Bíblia diz que nós somos maiores do que os profetas? Eu não entendi. O reino não tinha ainda. Isso. Claro, não, nós já estamos reinando agora. Por que nós faríamos obras maiores do que o próprio Cristo? O próprio Cristo falou, vocês vão fazer grandes coisas vão acontecer. Por que vocês vão fazer coisas maiores? Porque o reino já foi instalado. Tanto que Jesus fala, o menor no reino é maior que João Batista. Por quê? Porque João Batista é a transição. João Batista ainda morre no Antigo Testamento, apesar do registro estar no Novo Testamento, mas ainda é transição. Jesus não tinha realizado a sua obra definitiva na cruz. João Batista morre antes, é o último profeta, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, é a transição. E Jesus fala que nós, que estamos no reino, somos maiores do que João Batista. Por quê? Por conta da obra que Cristo fez, da instalação do reino, por ele já ter assumido o trono definitivo. Então essa é a crença de uma igreja aliancista, de uma igreja pactual. Que é o que motiva, irmãos, inclusive nós testemunharmos mais de Jesus, pregarmos, falarmos do amor de Deus, porque nós não estamos pregando uma situação que ainda vai acontecer, é uma situação que já está acontecendo. Dentro de uma igreja ainda da teologia do pacto, qual que é a diferença sobre a escatologia, que a gente falou inclusive quarta-feira? Para nós, Apocalipse já está acontecendo. Desde quando? Desde a primeira vinda de Cristo. Na hora da sua ascensão já está lá registrado que ele foi assunto ao céu para sentar no trono. Então ali já estamos dentro do Apocalipse. É muito comum você ouvir as pessoas, quando você fala para a igreja dispensacionalista, ela fala assim, ai, que Deus me livre, porque eu não quero viver o Apocalipse. Meu amigo, nós já estamos. O reino já foi inaugurado. Só que ele não é visível, não está ali, não está acolá. Está dentro de nós. Então, Jesus já reina hoje? Sim. Na visão pactual aliancista? Sim. Na perspectiva deles. Eles até falam que Jesus reina, mas falam, não, ele vai voltar para instalar o reino milenar. Depois, por isso que é pré-tribulação, né? E pré-milenismo. O que o pré-milenismo vai dizer? De um modo bem simplista.
que Jesus, que o arrebatamento, o foco é o arrebatamento, que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Na visão dispensacionalista. Arrebatamento antes da grande tribulação. Vamos lá para o céu, passa a tribulação aqui, e depois então a gente volta. Pergunta histórica. Pergunta histórica. A grande tribulação é apresentada em Apocalipse muitas vezes na perspectiva das pragas do Egito. Você vai ver uma relação dos flagelos com as pragas do Egito. Durante a aplicação da ira de Deus sobre o Egito, Deus tirou Israel antes ou depois? O povo de Israel saiu do Egito antes das pragas ou depois das pragas? Deus os preservou durante as pragas. Mas eles tiveram lá privações também, né, e dificuldades durante as pragas. Mas Deus os preservou. Mas eles foram tirados? Não, eles estavam lá. Só depois é que aí Deus levou eles para o deserto, ainda por mais 40 anos, para depois levar para Canaã. Por que você acha que Deus te tiraria do Egito com as pragas da grande tribulação? Ele vai nos preservar, assim é a promessa. Ele não vai dar as asas, né, da perseguição, lá em Apocalipse 12, para a igreja, que diante de toda a perseguição, Deus vai nos preservar. O próprio Senhor vai nos guardar. Porque se Deus não também nos preservasse, irmãos, os ímpios viriam e acabavam com os cristãos em 3 dias. Mas nós não estaremos ausentes da grande tribulação. E é aí que entra a questão de, se prepare. Você ia falar alguma coisa, Fábio? Uhum. Pronto. Aí no caso Simeão, representante do Antigo Testamento, que aguardava a redenção, que aguardava a salvação. Que era a postura que Deus fez com todos aqueles que viveram no Antigo Testamento. Todos aguardavam. No caso de Simeão, foi uma promessa específica para Simeão. Deus, em algum momento, ainda período revelacional, falou para ele, você não vai morrer antes de ver o Messias. E aí é o que acontece aqui no registro de Lucas. Ele vai e louva a Deus porque ele vê o Messias, inclusive fala com José e Maria, falou, esse menino aqui vai ser foco tanto de bênção quanto de confusão, né? O termo aí que ele usa aí, ajuda aí. O cântico de Simeão aqui, verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamentos de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Né? Então, a ideia de que foi cumprido aqui, Simeão é justamente esse ícone que representa todos os judeus, ou o povo de Israel do Antigo Testamento, que cria na vinda do Messias. Tá? Obrigado, Fábio. Então, irmãos, a ideia que nós cremos, ela vai formando uma rede que vai fazendo conexão, que a teologia pactual ou aliancista nos conduz a uma vida hoje de envolvimento com esse reino, como embaixador desse reino, de pregação do Evangelho, de uma vida piedosa, né? de vigilância, de fidelidade, de piedade, de caridade, porque a grande tribulação está aí às portas, onde você vai ter que assumir o seu compromisso com Cristo. Esse jeitão de viver o cristianismo meia boca, irmãos, está com os dias contados. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que descer do muro. E como a gente sempre brinca, né? O muro já é do diabo. Você tem que descer de um lado do outro. Né? A Miriane me mandou até um desenho, né? Não sei se ela compartilhou em algum lugar, ela mandou
um muro, o cara sentadão em cima do muro assim, aí de um lado, diabinho falando, vem para cá, rapaz. Não, diabinho falando nada. Do outro lado, né, um desenho que representa, no caso, Jesus falando, meu filho, desce daí, rapaz, assume seu compromisso comigo, e periri, pororó, fazendo um apelo pro cara mudar de vida e não sei o quê. Aí o cara lá, sentadinho no muro, olha pro diabinho e fala, você não vai falar nada, não? Aí o diabinho fala, não, o muro é meu, só fala isso. Depois eu vou compartilhar lá. A Miriane que achou esse negócio aí, compartilhou. Eu falei, é o que você sempre tenho dito. O muro já é do diabo. Então vai chegar uma hora que você vai ter que assumir um compromisso. Ou você vai reconhecer Jesus como seu Senhor, seu Salvador, ou a Bíblia diz que aqueles que o rejeitaram já estão condenados. Então vai chegar nesse pé aí. Tá bom? Semana que vem, irmãos, a gente continua tratando aqui, eu vou explicar um pouco mais aí sobre essa questão da teologia pactual e aliancista, né, o que significa, e todas as outras questões. E eu vou mandar no grupo o histórico da igreja, que é o histórico que a gente vai colocar no início da ata, agora para a organização, e já nesse histórico, a gente já colocou também o documento que já foi aprovado lá no começo pela mesa administrativa, sobre a nossa declaração de fé. É um documento de 5 páginas, e aí durante a semana eu gostaria que você lesse, né? E aí se surgir alguma dúvida, inclusive, depois compartilhasse com a gente. Tá bom? Dúvidas sobre aquilo que nós tratamos aqui? Ficou um pouco mais claro essa diferença da nossa declaração de fé, irmãos? Aí você poderia dizer assim, pastor, mas tem igreja presbiteriana que não segue isso? Tem. Tá? E é por isso que você tem que, é só no convívio que você vai descobrir. Tem igrejas presbiterianas pragmáticas, tem igreja presbiteriana coaching, tem igreja presbiteriana que enfatiza muito mais as ferramentas da psicologia do que da poimênica, no aconselhamento bíblico, né? Ou não segue um aconselhamento redentivo, ou noutético, seja lá o nome que você queira dar, né? Que é bíblico, que a ideia é essa, um aconselhamento tão somente pelas Escrituras. Você vai ter igreja que vai ter uma liturgia, que é o que nós queremos tratar também a semana que vem, totalmente diferente daquele princípio que as Sagradas Escrituras nos apresentam, e que o princípio de liturgia da própria igreja também determina. Então, só vivenciando a igreja para você saber se ela de fato é uma igreja bíblica, pactual ou não. Tá? Não é pela placa dela que você vai... tem a placa, significa que é. Infelizmente, é só identidade visual. Né? Tá lá o símbolozinho lá, Igreja Presbiteriana do Brasil, você vê lá, às vezes é só identidade de marketing visual. Você vai ter que entrar dentro dessa igreja, ouvir ali, para saber de fato se ela é uma igreja pactual ou não. Tudo bem?